Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Esperando a professora Andresa chegar, a gente vai comentar um pouquinho sobre a história da arte no Enem, né? Os principais movimentos artísticos, históricos do período aí. E como que a história da arte ela é cobrada de maneira geral aí nessa prova do Enem, tá? Mais cedo eu fiz uma publicação com a ajuda aí do meu amigo Danilo, depois confere lá no feed. Ele falou um pouquinho sobre a arte contemporânea, ele trouxe algumas questões que já caíram no Enem, que vocês podem usar aí como referência, tá bom? Obrigada. Olá, Tudo. tudo bem? Consegui um lugar bacana aí que dá para. Pois é, eu consegui, só que assim, como já está escurecendo, aí a minha lâmpada, ela não. O lugar onde eu botei o celular, eu acho que está um pouquinho escuro. Mas eu acho que dá para me ver, né? Eu Por vou enquanto tá dando. botar, deixa eu colocar aqui o, o computador, né? A claridade do computador, para ver se melhora um pouco. Ajuda um pouquinho, gente. Então, hoje a gente vai conversar com a professora Andresa. Ela vai se apresentar para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da arte, né? Os principais movimentos aí que marcaram a nossa história e como que eles são cobrados no Enem. O que cai sobre história da arte no Enem, né? Então, vou deixar você se apresentar, Andresa. Bom, boa tarde. Meu nome é Andresa, sou professora de História, História da Arte e Filosofia. Tenho graduação em História e Filosofia com especialização em História da Arte, tá? Visto que eu não sou formada em teatro, tá certo? Porque aqui em Alagoas nós temos dois tipos de professores de História da Arte, Sabrina. Nós temos os professores formados em História, com especialização em História da Arte, e temos os professores formados em Teatro ou então Artes Plásticas, que eles Uhum. geralmente estão mais associados aos teatros nas escolas, aos sarais, entendeu? E nós, como professores de História, formados em História, nós ficamos com a parte dos movimentos artísticos juntamente com a história, o conteúdo em si, tá certo? Que é o que acaba caindo no Enem. Apesar que hoje em dia o Enem ele está associado mais à interdisciplinariedade, né? A gente tá vendo questões que caem em história, geografia, filosofia, as humanidades em geral. O Enem não tem mais proposta, né? Não é mais de ter aquela divisão de conteúdos. Então, agora é por áreas de conhecimento, né? Então, as áreas das ciências humanas, as áreas da biológicas, né? Então, a gente vê que existe aí uma junção nesse discurso. A gente tem aqui também professores de arte que são formados ou em artes plásticas, artes cênicas, e professores que dão aula de artes, né? E são especialistas em história da arte, como o seu caso. Tá? Uhum. Então, assim, gente, quem for fazer o Enem, tenha isso em mente. A prova do Enem, você tem que saber o conteúdo, né? Porque o conteúdo é a base, mas ela não é aquela prova de conteúdo prático ali, ela é uma prova de associação. Então, às vezes, uma pessoa que está fora da sala de aula consegue até se dar bem, tirar uma nota bacana no Enem, porque ela consegue fazer melhor associação. E eu acho assim, tanto eu quanto a Andressa somos professoras, né? E a gente vê que essa é uma dificuldade dos alunos muito grande, assim, de conseguir associar, de conseguir se localizar num tempo histórico, né? Então, assim, se liga nisso, que também é importante. Andresa, você dá aula para qual série? Eu dou aula do sexto ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, assim, como História da Arte é uma disciplina que só tem no ensino médio aqui,
Eu passei um tempo dando aula de História da Arte, porque aqui tem escola que tem 3 horas aulas. Então, 2 horas História e 1 hora ligada à História da Arte. Mas também tem as escolas que a gente tem que dar incluso, né, nessas 2 horas. Você chegou a comentar com o pessoal qual cidade que você é aí, qual estado, né? Nós estamos um pouquinho longe. Eu estou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Mas é assim mesmo. Isso é bom, porque dá para a gente ter perspectivas diferentes, visões diferentes de um ensino. Porque, querendo ou não, essas nossas práticas, elas vêm de muito tempo atrás. Apesar que agora, nesse momento, nós estamos vivendo um fato histórico, que daqui a alguns anos nós iremos lecionar sobre esse fato histórico, e que isso também vai influenciar dentro das artes, dentro da sociedade, dentro da política, da economia como um todo. Inclusive, já tem até memes relacionados a isso. Eu não sei se você já viu. Mostrando o professor de história falando sobre o ano de 2020, né? Porque alguns pensadores, eles falam que a história, ela vai sofrer uma alteração agora com a pandemia, que a gente vai ter o mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia, né? Tem até na CNN, eles tem um programa que chama o Mundo Pós-Pandemia, e eles chamam pessoas, pesquisadores, pessoas importantes ali para poderem falar como que eles veem essa perspectiva do mundo depois da pandemia, né? Então, antes da gente começar a falar sobre a história da arte em si, eu queria te perguntar, Andressa, como você vê essa perspectiva? Eu ainda não consegui me localizar, eu estou vivendo um dia de cada vez. Você já conseguiu pensar nessa questão? Olha, a gente pensa, porém, pode ser que seja diferente, também pode não ser, que tenha bastante diferença. Só que, devido aos últimos acontecimentos dessa semana, provavelmente nós entraremos na pós-contemporaneidade, que alguns historiadores, alguns filósofos, sociólogos, né, os pesquisadores das ciências sociais, em geral, eles já falam isso desde a década de 1960, 1970, visto que já teve vários acontecimentos históricos que poderiam marcar esse fim da idade contemporânea. E eu acredito que essa pandemia, ela veio em um momento em que a história, ela está mudando. As pessoas estão com um pensamento diferente. Não é só mais o intuito de lucrar, lucrar, lucrar. Nós estamos conseguindo perceber, através dessa pandemia, que a solidariedade, ela está presente. Que a arte, ela também está presente. E que nós precisamos da arte como um todo. Um exemplo disso são essas lives que estão acontecendo todo dia. Se não fosse a música, fuga, né? É como se fosse uma fuga. Então, a arte, ela vem para tentar colocar na cabeça das pessoas que nós podemos também viver e não pensar somente no trabalho, em dinheiro, em conseguir as coisas. Mas nós também precisamos nos alimentar, o nosso intelecto e a nossa felicidade também, porque é uma coisa tão boa você estar escutando uma música que você goste, você está vendo uma palestra de algum artista que você ache bom, que você admira, e isso é bem legal. E outra coisa também, que essas lives, elas estão levando uma ajuda para a população que também necessita. A gente também vê esse caráter humanitário dentro da arte. E a arte, ela também agora, ela está sendo como uma forma de protesto.
como já foi no passado e agora mais atualmente. Tá rolando até um movimento aí, né, que eu tô vendo no Instagram, não sei se você tá acompanhando, que é um movimento de todo mundo colocar uma foto, né, Isso, uma preta, foto sem escrito, preta, sem né? nada, que foi um movimento que nasceu aí dentro do movimento, dentro dos artistas, né? Das Uhum. grandes gravadoras aí que sugeriram fazer um movimento de equipara tudo para a gente refletir essa questão aí das vidas negras sendo mortas, essas questões racistas, né, e fascistas. E a arte, ela está se mostrando importante nesse período e, ao mesmo tempo, eu acho que ela também está revelando um lado cruel, porque a gente fica pensando naqueles artistas de rua, artistas que tocam em bares e que, nesse momento, será que eles estão vivendo de quê, né? De R$ 600? Será que dá para você construir uma vida digna com R$ 600? Eu, pelo menos aqui em BH, o custo de vida é muito alto. R$ 600 você não consegue pagar nenhum aluguel. Então, assim, então vem uma discussão para esse meio também. Nós precisamos da arte, ela está presente na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo o Estado em si ele não valoriza a arte, né? Então, puxando para o gancho aí do Ministério da Cultura, teve aí no começo dessa pandemia uma confusão, porque vários artistas começaram a morrer de Covid, inclusive, e ele não se pronunciou em momento algum. Então, assim, isso tudo, gente, lógico, não é a história da arte nua e crua que a gente está falando, mas faz parte do contexto, né? Faz parte. E daqui a alguns anos, as pessoas vão estudar sobre isso, como eu falei para você anteriormente. Então, acaba que está sendo tudo acoplado. Uma coisa, ela vai ligar a outra. Como um acontecimento histórico, ele vai ligar outro. E isso faz com que a gente consiga perceber todas as rupturas que existem, todas as problemáticas que existem. Nós temos artistas que recebem mais de R$ 1 milhão por um show que cobra R$ 1 milhão. Claro que ele não vai receber esse R$ 1 milhão, porque também tem tudo, mas vamos dizer que desse 1 milhão que eles cobram, pelo menos uns 200, 300 mil vá para esse artista. Enquanto, como você falou, tem os artistas que são a maioria, né? São artistas que trabalham em bares, são artistas que têm um trabalho autônomo. Os artistas que trabalham nos teatros, eles estão desempregados, porque não podem trabalhar, né? Estão impossibilitados. E o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que existem, sim, alguns artistas, grandes artistas, que estão se mobilizando para auxiliar esses artistas locais. E, inclusive, os próprios governos estaduais, eu estou falando isso daqui de Alagoas, a Secretaria de Educação, de Cultura daqui de Alagoas abriu um edital para fazer as lives dos artistas em casa. Eles vão receber um valor X para fazer essas lives, para poder passar um tempo sobrevivendo. O que também é obrigação do governo fazer isso, já que existe verba para a cultura. Aqui em Minas eu vi, mas assim, em algumas coisas, tem hora que eu quero me distanciar um pouco, então eu vi que o governo está desenvolvendo também alguma coisa nesse sentido, mas eu não fui a fundo, não. Então vamos começar, Andres, falando aí sobre a história da arte dentro do Enem, né? Como que ela cai, como que ela é vista aí dentro dessa prova tão importante para a gente. O que é que acontece? A história da arte, como eu falei para você, a gente tem questões que nós conseguimos identificar, não, essa questão é de história da arte, mas tem questões que ela está dentro dos questionamentos de história, dentro dos questionamentos da filosofia, da sociologia, até mesmo da geografia. E você sabe que tem questões que mesclam todas essas disciplinas em uma só. Então, o que é que eu venho percebendo nesses últimos anos? Porque eu sempre tento estar fazendo essas provas.
É, as minhas notas na área de exatas e biológicas não são muito boas, né? Mas na humanas, né? Mas na área de humanas, as minhas notas elas são relativamente boas. Mas é sempre bom para a gente tá estudando, tá vendo o que é isso. Quem acha que só entrar na faculdade depois que se formar vai deixar de estudar está totalmente errado, equivocado, né? E nós sempre temos que estar nos aperfeiçoando. E o que foi que eu percebi? Que a história da arte, ela sempre vai estar ligada a um acontecimento histórico. Por isso o próprio nome já diz, História da Arte. Nesses últimos anos, 2017, 2018, 2019, o que é que aconteceu? Nós tivemos várias questões envolvendo a arte contemporânea. Lembrando que você também, como é professora de história, a gente vê muitas questões ligadas aos acontecimentos históricos a partir do final do século XIX, início do XX, principalmente ano passado, apesar de ter tirado as questões de história do Brasil, infelizmente, mas nós vimos questões envolvendo a história contemporânea do século XX. Nós temos também a questão no século XIX das vanguardas europeias, que também ela vai se mesclar muito com a disciplina de literatura, só que a disciplina de literatura, a diferença, pelo menos aqui em Alagoas, que é o que eu posso falar, Sabrina, a disciplina de literatura, ela vai estar ligada a essas vanguardas e até mesmo ao próprio modernismo na questão mesmo da literatura, dos escritos, dos autores. E deixa para a arte os movimentos artísticos, a pintura em si, o teatro, a música. A gente aqui tem essa separação, aqui em Alagoas. Eu não sei aí em Minas Gerais se é dessa maneira. É assim? Chegam a citar, né, os pintores, enfim, mas realmente acaba que a literatura também ela já é tão grande ali, a produção literária desse momento, que acaba que você tem que concentrar ali na escrita e fica mesmo a carta aí dos professores da área de arte. Isso. E outra coisa que eu vim percebendo também é que antes eles solicitavam muitas datas nas questões de história da arte. E hoje, atualmente não. Eles colocam no informativo, né, na questão, as datas, os nomes, e são questões mais subjetivas para você entender o contexto e poder marcar a questão. Não são mais perguntas diretas. A gente não tem mais isso. A gente tem enunciados que, a partir desse enunciado, você deve separar, você deve pensar a qual movimento artístico aquele enunciado ele está associado. E, às vezes, ele já enuncia o movimento artístico e você tem que entender e saber quais características esse movimento artístico ele possui. E no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter na história da arte movimentos super parecidos, com características parecidas, porém essas características vão ter algumas que vão diferenciar elas. Então, é sempre bom ter um cuidado em relação a isso, principalmente com as vanguardas europeias. Exemplo de vanguarda europeia, o expressionismo. O expressionismo, o quadro de maior reconhecimento do expressionismo é o grito, né? Que é aquele que fica gritando, parece a gente, né? Agora, nesse período, então, os alunos, quando vão fazer prova. Aí, nós temos ele. O cubismo, que é um dos mais conhecidos, que tem como principal figura o Pablo Picasso, né? Que, inclusive, ele fez uma obra... Já veio a caráter, né, você? E aí a gente vai ter com o Picasso uma pintura que é bastante conhecida, que se chama Guernica,
que eu acredito que você conheça, que fala justamente sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, a gente vai ter também o dadaísmo, que vai ser um movimento anti-artístico, anti-arte, onde tem uma latrina, né? Não minto, um mictório, como uma espécie de objeto artístico, para dizer justamente, opa, não é somente quadro, não é somente essas esculturas que você já sabe o que é, que pode ser considerado arte. Tudo pode ser considerado arte. Inclusive, na arte contemporânea, nós temos a arte vinda do lixo. Quem assistiu aquela, eu não sei se ainda está passando, a do lixão, da Avenida Brasil. Avenida Brasil. O que acontece? O início da Avenida Brasil são várias pinturas, quer dizer, várias esculturas feitas a partir do lixo, que parece uma pintura. Inclusive, esse artista, o Vic Muniz, ele tem um documentário muito legal sobre essa fabricação desses movimentos, desses quadros, entendeu? Essa espécie de quadro, né? Porque quando a gente olha assim, a gente acha que é um quadro. E isso é bastante interessante, porque a gente nunca pensa que do lixo pode surgir uma obra artística. Eu não sei se você já teve aqui, né? A gente tem um museu contemporâneo a céu aberto aí, acho que é o maior do Brasil ou do mundo, não sei se é do mundo ou se é do Brasil, que é Iotim. Isso. Ele ainda existe ou não? Existe. Ele só está fechado no momento por causa da Covid-19. Mas ele não foi atingido pela barragem de Brumadinho. Ele fica na cidade de Brumadinho. Ainda bem que ele não foi. Não conheço Minas, mas eu pretendo conhecer. Bem, você vai eu tenho muita vontade de conhecer. Ele é o maior museu contemporâneo do mundo, a céu aberto. Né? E, inclusive, tem várias obras, inclusive umas que são várias bolas, vários círculos. É lindo, é só a gente vendo para poder ter uma percepção, porque olhar pelo computador ou por uma imagem de livro ou revista é totalmente diferente do que você vê olho a olho, né? É maravilhoso. Eu já tenho tempo já que eu fui, mas assim, é bem nessa questão contemporânea, que tudo é arte, né? Então, a arte lá, ela não é aquela arte que tem um padrão, né? Muitas vezes, para você conseguir compreender uma obra que tem lá em Iotim, você vai ter que ler a descrição, para você ver o que o autor daquela obra está te passando com isso. E é legal porque tem obras que são permanentes, que fazem parte ali, e tem obras que vão rodando, que vão trocando o tempo inteiro. Então, assim... No caso, né? As obras itinerantes. Itinerantes, isso. Então, o museu ele é rico nesse sentido, né? Eu não sei... Então, vale a pena conhecer para quem gosta aí da arte, mesmo para quem não gosta. A natureza em si lá já é um quadro artístico, porque do jeito que eles construíram os jardins, eles já pensaram em toda uma projeção de arte. Mas essa é a questão também. Vários museus, eles vão estar acoplados a determinados tipos de movimentos artísticos. Ou então eles colocam variados movimentos juntos. Um exemplo disso vai ser o Museu do Louvre, que é o maior museu mais conhecido. Ele não é maior em tamanho, mas em questão das obras. Um exemplo disso é a Mona Lisa. Todo mundo, quando você fala Museu do Louvre, você já está associando a Mona Lisa. E lá tem, no Louvre, tanto obras contemporâneas, quanto obras renascentistas, quanto obras do Egito Antigo. Entendeu? Então, assim, é bastante interessante que as pessoas, elas frequentem os museus. Porque também faz parte do circuito artístico e cultural.
Nós, como professoras de história, nós levamos os nossos alunos para esses museus e muitos deles começam a frequentar os museus quando viajam por nossa influência. E isso é bastante legal, é gratificante, porque assim eles também aprendem a cultura local. Aqui em Maceió nós temos alguns. Por exemplo, o Museu Theo Brandão, ele tem tanto a parte histórica daqui de Alagoas, como ele também traz artistas novos e artistas daqui da terra. Eu pude ir, a última vez que eu fui a São Paulo, isso faz muito tempo mesmo, eu pude ir no MASP. E para mim foi muito bom. Eu pude ir, quando eu fui no Rio de Janeiro, no museu, no Museu Nacional, que infelizmente ele pegou fogo, mas assim, é bastante importante que as pessoas vejam isso, visualizem. E melhor ainda é quando eles podem ver frente a frente, que vão ter uma perspectiva totalmente diferente quando forem fazer uma determinada prova. Porque não é somente no Enem, Sabrina, que vai cair questões envolvendo a história da arte. A gente vai ter também concursos específicos aonde vai ter questões sobre patrimônios. Aí a gente tem os patrimônios materiais, os patrimônios imateriais, que às vezes essas questões caem em história e também caem em história da arte. E é importante que eles saibam diferenciar, que eles tenham essa perspectiva de que a arte ela vai muito além do que um quadro, do que uma escultura, ou então o maior pensamento, o maior erro que a gente encontra é quando falam assim, eu não sei porque isso é considerado arte. Um quadro cheio de tinta é considerado arte, ou então certo estilo musical é considerado arte. Né? A gente vê muito isso em relação a alguns estilos musicais, que inclusive já caiu até no Enem, se não me engano foi em 2018, que falou sobre o funk. Sim. Foi 2017. Foram questões bem que geraram bastante discussão, né? Inclusive, porque existe um preconceito que só existe um tipo de cultura e que só essa cultura é a certa. E a gente sabe que não. Qualquer forma de cultura é cultura. Pode não ser a minha cultura, mas é a sua cultura e tem que ser respeitada, né? Pois aqui aqui no Nordeste como um todo, surgiu um estilo chamado brega funk, né? Que tem um negócio que é assim, que eu não sei dançar aquilo, né? Que é misturar uma sarrada, um negócio, essas coisas que eu não sei dançar. Mas os meus alunos, meninas, são excelentes. Eu não sei como é que eles não têm problema na coluna dançando aqui. E aí eu vejo muito preconceito em cima desse estilo. Não é algo que eu consumo, não é. Mas não é porque eu consumo que eu tenho que dizer, oh, isso não presta, você só tem que ouvir isso, ouvir aquilo. Para muita gente, cultura brasileira é o samba, ou então é a MPB, e o que fuja disso não presta. O forró, ele vai sofrer, um exemplo disso que eu acho que eu não sei se vocês consomem forró, aí pode ser mais sertanejo, só que agora esse sertanejo universitário, tá parecendo o forró, que aqui tocava o forró eletrônico, década de 1990, início dos anos 2000, entendeu? Aí hoje em dia a gente tem vários estilos dentro de um. E aí não é porque eu gosto desse um que eu tenho que gostar de todos. E isso é importante os alunos que estão principalmente no terceiro ano perceberem que essas mudanças
elas podem trazer coisas boas, tá certo? Como elas também podem trazer outros tipos de perspectiva que, infelizmente, acaba gerando em um preconceito cultural muito grande. E que esse preconceito cultural, alguma hora, vai acabar sendo abordado, seja abordado no Enem, seja na hora da redação, que a gente viu que a redação do ano passado teve uma grande influência em notas baixas, a questão do cinema, né? É aí que entra também a história da arte, a acessibilidade ao cinema, né? Como é que o cinema ele pode ser democrático? Como é que os artistas eles podem contribuir para isso? Então, querendo ou não, seja em movimento artístico, seja em música, seja no cinema, a arte ela vai estar envolvida em diversas formas, em diversos estudos, né? E em diversas conversas diferentes. É importante que os alunos, ou então aquelas pessoas que vão prestar o vestibular, eles estejam atentos a esse tipo, a essa visão, né? Não somente enraizar, dizer, o Renascimento foi a arte renascentista, ela vai envolver aspectos da cultura greco-romana, vai tentar fazer com que as pessoas, as esculturas e as obras sejam o mais realistas possível, e os artistas eles vão ser biólogos, vão ser carpinteiros, vão ser matemáticos, vão ser isso, vão ser aquilo, vai ser aquilo, e também criar as teorias das conspirações, que a gente sabe que existe isso dentro da arte também, né? Então, assim, é importante que essas pessoas que vão prestar o vestibular, elas consigam compreender que a arte, ela é dinâmica, ela não precisa ser necessariamente uma coisa para mostrar que ela está indo por outro caminho. Ela é dinâmica. E é isso que é interessante. São as diversas manifestações, né? São diversas interpretações. E a gente tem diversas interpretações da arte contemporânea. Que a gente volta ao início, né? Nós temos a arte. Eu ia te pedir para a gente poder voltar no início dessa, porque quando a gente pensa, né, a maior parte da população pensa em arte contemporânea, ela vê um tipo de arte. Uhum. Então, tudo faz parte de uma arte, mas a gente sabe que tem divisões dessa arte contemporânea, isso, né? Ela tem meio que setorizadas ali, existem séries. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. A arte contemporânea, ela vai ter o seu surgimento mais ou menos da década de 1900, final da década de 1950, início da década de 1960. Você sabe que esse período para a história é um período em que a gente está vivendo a Guerra Fria. Aqui no Brasil a gente vai ter o estilo de vida americano sendo cada vez mais incutido na comunidade. E aí, com essa arte contemporânea, aqui a gente pode ver o início das instalações. E o que são essas instalações? São justamente obras onde o telespectador pode interagir com a obra, entendeu? Essas instalações, elas modificam um determinado local. E esse local onde ela está presente, ela vai ser utilizada para que o telespectador, ou seja, para que o espectador, a pessoa que está indo ver, ela consiga tocar. É algo mais sensorial, que também é importante atualmente, essas instalações, para a questão da acessibilidade das pessoas que têm uma deficiência visual, uma deficiência motora, entendeu? A arte, ela tá sempre embutida nessas questões. A gente vai ter também a body art, que vai ser a arte ligada ao corpo. Daí nós temos a tatuagem, nós temos piercing, que no meu caso eu sou adepta à body art. A gente vai ter também peças ou então performances que também estão ligadas
a cultura artística do corpo, a gente vai ter também a maquiagem, tá certo? A maquiagem ela vai estar cada vez mais presente. E outra coisa, a maquiagem ela também faz parte, ela é um dos das premiações do Oscar, né? Que está englobado dentro do cinema. Nós vamos ter também a arte de rua, que ela está presente tanto aqui como aí, como ao redor do mundo. A gente vai ter a influência musical do hip hop, do rap, né? E isso tudo faz com que a arte ela seja acessível tanto à camada social mais alta da população quanto à camada social mais baixa. Só que os alunos eles também têm que perceber que quando a gente fala de arte de rua, as pessoas logo ligam ao picho, né? A pichação, né? Aqui a gente fala pichação. Isso aqui também. E aí são coisas diferentes, a pichação e o grafite, mas para algumas pessoas, né? Porque assim, eu sempre estou tentando ler em relação a isso, apesar de não mais atuar como professora de História da Arte, a gente tem sempre que estar lendo, vendo as coisas, né? E aí, o que é que acontece? Muita gente acha que grafite é a mesma coisa que pichação. Aqui em Alagoas, a maioria das pichações que existem são de torcidas organizadas de 2 times de futebol daqui, né? Os 2 maiores times daqui. E a gente tem também o grafite, que está nos muros. Aqui em Maceió, a gente tem o viaduto. Alguns viadutos, eles têm a arte do grafite. Tem uma universidade aqui particular, que ela também tem o muro todo no grafite, inclusive. Essa faculdade, ela chamou artistas locais para fazer essa determinada intervenção, porque essa é a palavra que se diz, intervenção, né? Só que assim, infelizmente, essa arte ela ainda não é reconhecida no Brasil, ao contrário da Europa, aonde os grafiteiros brasileiros, eles fazem sucesso lá fora e não fazem sucesso aqui. Mas eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso. Assim, se você considera, né, ou se a pichação, ela é considerado um tipo de arte, porque ela é meio que contravenção, né? Você pode ser condenado por pichar, enfim. Então, assim, mas no sentido das artes, ela é considerada uma arte? Olha, no meu entendimento, sim. No meu entendimento, porque é uma anti-arte. Na verdade, é uma anticultura, né? Daquilo que a gente está vendo. Porque, assim, apesar de haver muitas pichações ligadas às torcidas organizadas aqui, nós também temos pichações que fazem parte de movimentos sociais, que querem trazer uma mensagem, entendeu? Eu não sei se aí tem, mas aqui tem muita mais amor, por favor, entendeu? Pichado mesmo, Viva as Minas, tem também do movimento anarquista aqui, e assim, as pessoas acham que isso... aqui a gente fala a palavra maloqueiro, tá certo? Para dizer uma pessoa que não é... Ou então alma cebosa. Alma cebosa é nova para mim. Essa aí eu não conheço, não. Maloqueira é normal também. Maloqueira é alma cebosa, né? E aí, o que acontece? Não, deve ter sido uma alma cebosa que fez. Mas quando você está passando, ou de carro, ou de ônibus, ou de bicicleta, e você vê uma mensagem... mais amor, por favor, em forma de pichação, você consegue ver que há uma luz no fim do túnel. Né? E tem o Tars, ele não é daqui, ele faz a Mona Lisa funkeira. Não sei se você já viu a Mona Lisa funkeira. Ele não está mais aqui, ele foi preso aqui, né? 2 vezes, por sinal.
É onde ele estava lá fazendo a intervenção que tem pessoas que acharam que era picha, para mim não era, tá? Eu adoro a Mona Lisa funkeira. E aí o Tars, ele foi preso, porque ele estava fazendo essa intervenção. Entendeu? Então, assim, a pichação, ela tem isso. Ela pode ser caracterizada como coisa boa, mas também ela pode estar, no caso das torcidas organizadas aqui, não tem como a gente defender, né? Então assim, é bastante interessante que a gente também converse, porque se você tiver a oportunidade na volta às aulas, pergunte para os seus alunos o que é que ele acha, o que é que eles acham sobre essa pichação, o que é que eles acham sobre o grafite, porque várias vezes eles conhecem bem mais artistas do que nós. Eu acho que o grafite, ele é uma coisa mais organizada no sentido de ser mais oficial. Eu não vejo grafiteiros irem grafitar prédios oficiais sem ter uma autorização, né? Muitas vezes, quando tem um grafite assim, ele é convidado a ir lá grafitar. Sim. E a questão da pichação, ela é uma questão de contestação social, mas ela é uma questão de contravenção, né? Você vai ali, pinta o prédio oficial, algo que ninguém te... Você não foi autorizado para isso, aqui a gente vê. Tem aí uma questão, até onde, que ponto é arte, que ponto é depreciação do patrimônio público, né? Então, assim, eu acho que nem... Se a gente for também, eu vou fazer uma live inteira só dessa discussão, acho que não cabe a gente aqui. Mas a primeira coisa que a gente vai falar é essa questão. Vai fazer uma prova do Enem, ou uma prova de concurso, gente, pega o preconceito e joga fora. Esteja aberto ao que a questão está te perguntando. Né? Nesse momento ali, não é para você levar a sua opinião pessoal, mas é para você trabalhar com questões científicas. Né? Então, a sua opinião pessoal na hora de uma prova, ela tem que ser deixada de lado. Você tem que trabalhar com os dados daquela questão, né? O que é que elas querem te trazer. Outra questão que eu queria que você comentasse também, que você já até tocou no assunto, porque a hora passa super rápido no live, a gente pensa, não, 1 hora, vai dar para falar tudo. Quando a gente vê, já tá aí, ó, já tem 44 minutos. Poxa, já? Já. Passa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das vanguardas europeias, né? Que é o surgimento ali de vários tipos de arte dentro da Europa, que começa na Europa e vai se espalhar aí, né? Pelo mundo com as suas adaptações. No caso, a gente vai ter uma quebra, tá certo? Em relação à arte a partir do impressionismo, que não é uma vanguarda. Né? A gente vai ter o impressionismo e o pós-impressionismo. O artista mais conhecido do pós-impressionismo é o Vincent van Gogh, que na minha opinião, ele consegue... A gente consegue perceber quando ele está bem, quando ele está mal, através dos quadros dele. A arte dele era diferente da arte que era feita na França. Sim. Entendeu? Que a França era o centro cultural da arte naquele período. E aí, ele consegue fazer com que a gente sinta... A gente, olhando, visualizando o quadro dele, nós conseguimos perceber isso. E esse tipo de arte ele vai ser uma influência depois para essas vanguardas, porque não precisa ser necessariamente uma arte acadêmica. Quando se diz acadêmica, é totalmente aquilo que você vai pintar aquilo que está vendo, né? A gente vai ver pensamentos diferentes. Inclusive, tem até um filme sobre o Vincent van Gogh na Netflix, que é Com Amor, Gogh. Eu não sei se você já assistiu. Não. Mas, assim, é bastante interessante, porque dá pra gente ter umas ideias. Tem um filme também sobre o Renoir, que também é bastante interessante ver isso. Aí, puxando para as vanguardas, essas vanguardas elas vão estar inseridas dentro de um contexto sociopolítico e econômico totalmente ligado ao imperialismo e à urbanização das cidades. O pensamento de urbanizar
as cidades, já que a gente vai ter o início dos grandes cafés, os grandes centros industriais, as cidades elas começam a ter energia elétrica. A gente vai ter na França, em Paris, nesse período, final do século XIX, início do XX, os grandes cabarés, né? Um exemplo disso vai ser o Moulin Rouge. Aí a gente tem várias gravuras que ligam a esse período. E assim, o expressionismo, ele vai estar ligado mais ao subjetivo do artista, tá certo? Tanto que aquela obra, O Grito, nós conseguimos ter várias percepções diferentes em relação ao grito. Eu vou ter uma percepção, você vai ter outra. Os alunos, cada aluno, ela vai ter uma percepção diferente em relação a esse quadro. E é isso mesmo que eles estão querendo, valorizar o sentimento humano. Por isso o nome expressionismo, porque eu estou expressando aquilo que eu estou sentindo no momento, entendeu? Aí depois a gente vai ter o cubismo, que tem como principal representante o Pablo Picasso, que eu falei para você. Ele vai utilizar, o próprio nome já está dizendo, formas geométricas, mas não é somente ligada ao cubo. As pessoas acham que só porque o nome é cubismo que vai ser o cubo. Que é só cubo. Não, ele está expressando aquele sentimento dele de uma forma diferente. E essas pinturas, elas não vão ser isso, Guernica, Berto. O Guernica, ele já é da década de 1930. Chegou a citar ele aí, né? Aí, o que acontece? Quando você vê a obra Guernica, você consegue sentir aquilo que o Pablo ele queria passar. A gente vê morte, a gente vê angústia, a gente vê dor, tá certo? Ele também vai ter uma influência muito grande quando ele vai na África. Ele começa a pintar várias obras que têm influência africana, da cultura africana, as máscaras africanas, tá certo? Mas também ele vai trazer uma sensualidade nos seus quadros para relatar o corpo, né? Não somente feminino, porque infelizmente naquele período, e ainda hoje a gente vê um tabu muito grande dentro do corpo feminino. E aí a gente vai ter o fauvismo, que eles utilizam a cor pura, tá certo? Aquela cor sem uma mistura de tonalidades, de tonalidades, entendeu? Por exemplo, você tá aí com essa blusa, uma jaqueta, eu não sei. Vermelho, verde e roxo. Pronto, o roxo, ele vai ter tonalidades de roxo. Ele vai ter um roxo mais escuro, outro roxo mais claro, né? O vermelho, ele também vai estar diferenciando. E aí, para obter essas tonalidades, se a gente fosse para um quadro, nós teríamos que misturar essas tintas para dar várias tonalidades. E o fauvismo, não. Ele quer utilizar aquela cor crua. Aí a gente tem como principal representante o Matisse, que o Artes Depressão, eu não sei se você conhece, é um perfil de Artes Depressão. A gente vai ter... Depressão eu não conheço, é do Instagram? É no Instagram, Artes Depressão. Você vai rir horrores. Eu utilizo os memes nas minhas provas porque envolve tanto história como artes, né? Aí tem uma obra dele que é Matisse, que é umas pessoas dançando. Aí o Artes Depressão vai e coloca, é a dança do Matisse, como se fosse aquela música Dança do Machixe. Do tempo em que a gente era criança, né, mulher? Mas abafa. Isso daí a gente não tem, né? Que falar. Aí a gente vai ter o dadaísmo, né? Que vai ser uma anti-arte. Eles dizem que tudo pode ser arte, né? É uma contracultura, assim como... Eu não vou dizer que que a pichação e o grafite é a mesma coisa, porém eles são ligados a essa anti-arte, tá certo? E, por fim, a gente vai ter o surrealismo, que hoje em dia está bastante conhecido por causa do Salvador Dalí, daquela série La Casa de Papel, né? Que eles vão, o surrealismo, ele vai utilizar o extremo racionalismo. Então, ele vai ligar também aspectos da filosofia.
E a gente vai ter como principal representante feminina a Frida Kahlo, apesar que ela não se considerava surrealista. É importante mencionar isso. Enquadraram ela no surrealismo, porém ela não vai dizer que ela é surrealista. Apesar que os quadros dela, as obras dela, traz muito isso. E a vivência dela, a dor dela, né? O quadro do Salvador Dalí... Tem o filme já dela tá também, né? Oi? Tem o filme da Frida Kahlo no Netflix. É muito bom, vale a pena assistir. Ainda mostra um contexto político ali da Revolução Russa, né? Do Trotsky tendo que vir. Isso, do que era. E só para encerrar essa questão dos movimentos de vanguarda, trazendo aqui para o Brasil, é importante mencionar que aqui no Brasil a gente não vai ter artistas que liguem somente a um determinado movimento artístico, tá certo? A gente vai ter artistas que vão para fora, estudam nas melhores escolas da França, da Alemanha e da Inglaterra, e quando retornam ao Brasil, eles trazem essas contribuições, essas características. Aí a gente vai ter como exemplo a Anita Malfatti, o Portinari e a Tarsila do Amaral, tá certo? Só que o grande movimento artístico sobre essas vanguardas europeias, né, que vão influenciar, vai ser a Semana de Arte Moderna, que é melhor ver em literatura, tá certo? Porque no campo artístico ela vai ter um preconceito muito grande. E uma coisa que tem que se falar é que a Tarsila do Amaral ela não vai participar, tá certo, da Semana de Arte Moderna. Que isso já, essa questão ela não caiu no Enem, Sabrina. Mas quando eu fiz o meu último vestibular, essa questão caiu. E eu já vi também que caiu em outros vestibulares do país. É importante a gente falar sobre isso. Eu até mandei, depois você dá uma olhada aí, uns links que eu acho que a gente poderia voltar numa próxima live aí lá para frente, falando só sobre a questão da missão francesa aqui no Brasil, a questão da Semana da Arte Moderna e da arte indígena. A gente voltar e falar só sobre a arte no Brasil. Né? Porque, como eu te falei, a gente tem aquela impressão, nossa, 1 hora, vai dar tempo, o que eu vou falar depois? Acaba que são assuntos, né, que são tão interessantes e que dá pra gente fazer essa ligação com o momento atual que a gente está vivendo. Então, o assunto, ele vai, né, ele flui. Ele se estende, né? A gente volta depois para falar sobre a história da arte no Brasil. E aí, a gente volta falando de como que a arte foi trazida para cá, que a gente sabe que os indígenas, a arte indígena, durante muitos anos, ela não foi considerada arte. E será que hoje ela é considerada arte, né? Então, assim, dá discussão aí, tem pano para manga. E a gente pode voltar falando da Semana da Arte Moderna também. Que é muito importante para a história da arte, né? Isso, eu estou em casa, mulher. Então, é só marcar, né? Estamos aqui. Acabando a live, eu te mando aí pra gente deixar combinado, porque eu acho assim, que é um assunto, né? Igual quando eu tenho essa ideia, né, do projeto do Enem Corona, porque a gente está aqui para debater como professoras que tem um público que não é um público de intelectual, é um público que precisa de conhecer uma base, que às vezes o que você está falando aí, para você é muito comum. Mas para aquele aluno ali, ele não sabe o que é isso, ainda não tem essa vivência, né? Até porque são alunos novos, igual você falou, né? Você dá aula do 6º ao 3º ano, você passa por todas as idades ali da produção do conhecimento, praticamente, né? Eu, ultimamente, dou aula só para o ensino médio. Então, é trazer essa linguagem científica para perto deles. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar um monte de teoria e citar fazer um monte de referência, citação, que não é o nosso objetivo. O meu objetivo é falar com aquela pessoa que nunca ouviu, né? Dar uma base.
Aí depois, olha, gostei, me interessei mais sobre história da arte. Eu tenho certeza, vocês podem chegar para a Andressa e perguntar, Andressa, me indica livros, filmes, documentários, né, para você se aprofundar. Mas o nosso objetivo é mostrar, existe uma história da arte, ela é importante para a história do mundo, ela é importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade no geral, e que ela não pode ser deixada de lado. Ela precisa ser falada. Por mais que eu não sou uma artista, eu preciso conhecer o básico ali para essa vivência social. Você consome arte. Você comprando um livro, você está consumindo. Você escutando uma música, você está consumindo. Então, assim, é importante que as pessoas saibam isso. Eu gostei muito também, é só avisar, né? A gente sempre no WhatsApp falando. E essa pandemia, ela veio para mostrar, mais uma vez, eu reitero, né? Que a arte, ela é importante, assim como diz a música, a gente também precisa de arte. Né? E não é porque você não gosta de determinado movimento, um determinado estilo musical, que aquilo vai deixar de ser arte, tá certo? Que isso fique bem entendido para todas as pessoas. A arte, assim como a cultura, eu posso não me identificar com ela, não fazer parte dela, mas é a grande questão, até que o mundo está parando para discutir, que eu acho que é importante, que é essa questão do preconceito, né? Preciso ser artista para defender as artes. Eu não preciso consumir a arte do funk para eu defender o direito desses funkeiros de falarem a sua arte. Ah, mas funk é arte? Sim. Dentro daquele grupo ali, sim. Agora, a gente pode questionar várias coisas dentro disso, mas isso não faz menos arte, né? Então, a questão que você falou aí do... brega funk? Aí... funk. Mulher, aquela tudo ok. Não sei o que lá ok, cabelo ok, não sei o que lá. Então, assim, é uma forma de arte? Sim. É uma forma de cultura? Sim. É uma cultura erudita, tradicional? Não. Né? Então, existem esses diferentes meios aí, igual o Beto está falando, né? Arte é sentimento, é reflexão. É verdade. A arte é muito mais do que uma nomenclatura, né? Eu acho, assim, nesse sentido. Mas e isso é verdade. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e viver dentro de uma bolha. Agora, uma coisa que deve se pensar, que eu já vou aproveitar esses últimos minutos, eu acho que só tem mais um pouquinho, né? Ou 2 minutos. O que acontece? As pessoas costumam consumir mais do que é de fora do que é aqui. E o Brasil, ele tem uma diversidade cultural enorme, que a gente pode falar isso na outra live. E que consumam, dê preferência aos artistas daqui, os artistas locais, não somente esses artistas conhecidos, porque tem artistas que fazem os seus shows a 15, 20, 30 reais a entrada, e tem gente que não vai porque ele não é conhecido. Conheçam, consuma, tá certo? A arte, ela precisa disso também para conseguir sobreviver, dar continuidade. Tá certo? E isso vai fazer com que você também conheça as outras perspectivas e outras vivências que você talvez não conheça. Perceba essas nuances, essas diferenças. Muito obrigada, viu, Sabrina, por essa conversa. O tempo passou assim. Eu te falei, Andressa, eu vou deixar você falando e eu vou perguntando, interferindo, por quê? História da arte, eu sou apaixonada, acho maravilhosa, mas não é uma coisa que eu estou estudando constantemente. Eu acho que a gente até deveria estudar mais a história da arte, né? Então, assim, muito obrigada por você ter aceitado. E já estou marcando aqui para a gente voltar e falar sobre a história da arte no Brasil. No Brasil. Né? Porque esse movimento aqui para dentro, que a gente sabe que foi um movimento que teve muita influência de fora, mas que cria personalidade, que cria suas próprias características aqui no nosso país, né? A gente está acabando. Se tiver alguma dúvida, manda para mim ou para a Andressa. Eu vou deixar o Instagram dela, eu vou salvar a live também. E é isso, eu agradeço a todo mundo que participou.
E qualquer dúvida pode mandar pra gente no direct e nos comentários do Instagram, tá bom? Obrigada, Andressa. Cheiro. Beijo. Um cheiro. Beijo. Tchau.